Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus e Espírito Santo estejam conosco neste momento em que queremos refletir no Salmo de número 124. Fizemos a leitura e acabamos de cantá-lo com este tema, com esta pergunta: e se? Que Deus esteja nos abençoando neste momento de reflexão em sua palavra. Amém. Estimados de Cristo Jesus, creio que um dos maiores e recorrentes pensamentos que passam em nossas cabeças, essa pergunta está presente. E se? E se tivéssemos feito escolhas diferentes? E se tivéssemos optados por não ir em tal direção? Talvez a grande pergunta que nós sempre nos fazemos é: e se Adão e Eva não tivessem comido do fruto proibido? E então hoje, onde nós celebramos os 120 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da sua fundação, nós somos brindados por este salmo no nosso culto, em nossas leituras, o qual inicia com esta pergunta: que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. E então o salmo nos traz as respostas. Seríamos derrotados, teríamos morrido afogados, nós não fomos destruídos, nem caímos nas armadilhas, nós fomos socorridos pelo Senhor. Se o Senhor não estivesse ao lado do povo de Israel, eles teriam sofrido, morrido, teriam sido condenados. Na Bíblia de Estudo da Reforma, nós temos a seguinte citação sobre este salmo: precisamos deste lembrete do salmo, de que a nossa força e segurança vem unicamente das mãos de Deus. Estamos em perigo de inundação e armadilha, perigos opressivos e tentadores, mas Deus é fiel. Por amor do seu nome, Ele nos resgata para que continuemos a bendizer e invocar o seu nome. Então nós devemos lembrar isto diariamente em nossa vida. Nós temos a proteção do Senhor. E então poderíamos fazer a pergunta: e se eu não tivesse esta proteção? E se eu não tivesse sido batizado quando meus pais me levaram àquele momento tão importante? A fé não teria ocorrido no meu coração. E se meus pais não tivessem me ensinado a orar? E se eles não me conduzissem à igreja? Se eles não insistissem que eu fosse à instrução de confirmandos? E se depois de confirmado eu abandonasse a igreja? E se eu não pedisse para o Senhor me orientar e abençoar na minha vida emocional, conjugal, matrimonial, familiar? E se? Talvez por vezes isso aconteceu em nossa vida. Talvez por vezes nós abandonamos a comunhão do Senhor. E problemas vieram. Tribulações que nos fizeram reconhecer que nós carecemos da necessidade do Senhor. Este povo de Israel que o Salmo cita é o mesmo povo que reclamou do Senhor no deserto. É o mesmo povo que estava escravo lá no Egito. Talvez é o mesmo povo que depois, na terra prometida, abandonou a comunhão com Deus e foi exilado para uma outra terra.
E nós somos este povo de Israel. E Deus tem nos livrado de diversas e diversas armadilhas. Tanto é que hoje nós estamos aqui. E se não estivéssemos aqui, aonde estaríamos? Não sabemos. Talvez estaríamos em momentos de confraternização com outras pessoas. Talvez estaríamos junto com nossos familiares, com amigos. Mas uma coisa é certa, nós estaríamos longe da comunhão com o Senhor. Estaríamos longe da sua presença real, sacramental da Santa Ceia. Teríamos perdido a oportunidade de juntos, como igreja cristã, confessarmos os nossos pecados. Aos pais que talvez não estivessem aqui, teriam deixado suas crianças longe de um momento de escola bíblica, de eles serem ensinados pelo Senhor. Esta pergunta nos acompanha muito. E se? E nós temos que entender que nós vivemos o nosso presente. Deus está do nosso lado. Deus nos livrou de diversos e diversas sofrimentos, armadilhas. Ele nos livrou das garras do diabo, das suas acusações. E se eu não estivesse no seu caminho, eu estava nas mãos dele. Ele poderia me acusar de tudo, pois eu não teria um Salvador. O que teria acontecido conosco se não houvesse Igreja Evangélica Luterana do Brasil? Fato é que hoje nós comemoramos 120 anos de fundação da nossa igreja. E nós temos que estar radiantes, felizes, sabendo que o Senhor nos trouxe até aqui, porque Ele é fiel, Ele nos ama, Ele nos busca, Ele nos quer ao seu lado, Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E se nós não tivéssemos fé, nós não teríamos esta certeza, nós não teríamos este alívio, que é o perdão de todos os nossos pecados. Por isso é maravilhoso nós celebrarmos esta data da nossa igreja. Mesmo passando por muitas tribulações, a nossa igreja está viva. Nossa igreja está anunciando a palavra. Mesmo passando por inundações, aonde nossa igreja é mais forte, onde temos mais congregações, mais membros, continuamos felizes pela proteção do Senhor, a sua bênção, o seu amor e a sua condução na missão que todos nós temos como filhos de Deus e membros da igreja, levar Cristo para todos, começando em nosso lar. E aí vem uma pergunta: e se eu não falar de Cristo no meu lar, será que o nome dele será anunciado? Isto é uma coisa que eu não quero descobrir, por isso eu vou falar. Nem me preocupo com esta pergunta, eu vou proclamar o nome de Jesus. Eu vou dizer que Ele é o meu Salvador. Eu vou encaminhar a minha família aos braços de Jesus. Não querendo saber se Adão e Eva não tivessem comido da árvore, do fruto da árvore proibida, como nós estaríamos? O fato é que nós não temos como saber. Isto já aconteceu. E tudo que nós passamos no passado também não tem como mudar. Se não tivéssemos Igreja Evangélica Luterana do Brasil em nosso país, como seria? Não sabemos, pois isso não aconteceu. Mas uma coisa é certa: junto com o povo de Israel, nós podemos dizer que se Deus não estivesse do nosso lado, nós estaríamos perdidos. E é maravilhoso saber da preocupação deste Deus conosco. É maravilhoso saber que Jesus prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Ele está do nosso lado.
assim como ele estava com os discípulos naquele barco, no meio da tempestade. E os discípulos apavorados porque Jesus estava dormindo. Acordaram o mestre e disseram: Senhor, não te importas que vamos morrer? E então Jesus nem responde a eles. Ele se dirige à natureza e diz: silêncio, fique quieto. E no mesmo instante parou. É interessante observar que a natureza obedece Jesus de bate-pronto, logo. E Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês ainda não creem? Ele pergunta para nós por que nós ainda não cremos. Ou porque nós não obedecemos Jesus o tempo todo. E se obedecêssemos Jesus, talvez nós temos que pensar, aí sim no futuro, vamos estar mais apegados a Ele. Mesmo que passemos o que o apóstolo Paulo diz ali no texto, na segunda carta aos Coríntios, ele aponta um monte de sofrimentos que os servos do Senhor estão passando, mas ele diz: nós fazemos isso pelo Senhor. Mas aqui esse texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, eu quero destacar ali a segunda parte do versículo 2, que é maravilhosa. E nós temos que olhar isso como se Paulo estivesse do nosso lado, dizendo isto para nós hoje. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não é ontem e não é amanhã, é hoje. Ou seja, sempre que estamos no presente, vivendo a nossa vida, é o dia de ser mostrada a bondade do Senhor e é o dia de sermos salvos. Ou seja, é o dia de nós reconhecermos a nossa total dependência de Deus. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos dele em nossa vida, agora e sempre, em todos os momentos, e ele não vai nos abandonar. Às vezes nós achamos que ele está dormindo, que nem os discípulos, e até perguntamos, olhamos como Jó perguntou: por que, Senhor? Por que tanto sofrimento para nós? E Deus nos pergunta: aonde vocês estavam quando eu criei o mundo? Quem são vocês? Quem somos nós para questionar a sabedoria de Deus? O que teria acontecido se o Senhor Deus não estivesse do nosso lado? Nós temos que nos perguntar isso. Nós estaríamos presos ao pecado. Nós estaríamos rumando para a condenação eterna. Nós estaríamos perdidos, condenados. Não importa o que nós tivéssemos neste mundo, não importa como fosse a nossa vida, poderíamos ter milhões e milhões de bens, se Deus não estivesse do nosso lado, de nada valeria isso. Como é maravilhoso nós sabermos que fazemos parte do povo de Deus, que Deus está do nosso lado, está conosco, nos auxilia, nos abençoa, nos perdoa, nos busca, nos carrega, porque nós somos dependentes dele. Talvez pensamos que nós somos importantes para a igreja aqui neste mundo, em nosso tempo. Lembramos de pessoas que foram importantes, como o apóstolo Paulo, do reformador da igreja, Martinho Lutero, o pastor missionário dos Estados Unidos que veio, o pastor Brothers, do qual a Igreja Evangélica Luterana do Brasil foi fundada. Lembramos de tantas pessoas que passaram em nossa vida, pastores, membros, pessoas valiosíssimas no reino de Deus, mas que foram instrumentos do Senhor, assim como nós o somos. E então, buscando uma palavra do reformador da igreja, tenho aqui uma
colocação sobre esse versículo 1 do Salmo, onde Lutero diz assim: há 1000 anos tu e eu nada éramos, não obstante a igreja foi preservada sem nós, e o teve de fazer aquele que se chama o que era e ontem. Do mesmo modo, não o somos agora enquanto vivemos, pois a igreja não é preservada por nós. E se dependesse de nós, a igreja deveria sucumbir diante de nossos olhos, e nós com ela. Se não fosse aquele outro homem que conserva tanto a igreja como também a nós, evidentemente, de modo a se nos tornar palpável e o que o podemos sentir, se não o quisermos crer. E temos de deixar isto para aquele que se chama o que é e hoje. De igual modo, nada iremos contribuir para que a igreja seja preservada quando estivermos mortos, mas o fará aquele que se chama o que virá e por todos os séculos. E o que dizemos a nosso respeito nesse assunto, isso também o disseram a respeito de si nossos antepassados, como atestam os Salmos e a Escritura. E nossos descendentes farão a mesma experiência, de modo que cantarão conosco e com toda a igreja o Salmo 124. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Ou seja, Deus é o Senhor da igreja. O que era, o que é e o que sempre será. O ontem, o hoje e o amanhã. E nós somos abençoados por isso. Nós fazemos parte do povo de Deus. E então a pergunta: e se não o fizéssemos? Não estaríamos aqui? Não levantaríamos nossas mãos aos céus para agradecer pelos 120 anos da nossa igreja? Não levantaríamos as mãos aos céus para agradecer o nosso perdão? Se não fôssemos filhos de Deus, nós não levantaríamos as nossas mãos aos céus para agradecer que nossas crianças podem ser educadas na fé cristã, podem aproveitar este momento familiar, que é o nosso culto, onde nos reunimos como família de Deus, junto com outros irmãos na fé, para louvar e agradecer o que Deus tem feito na minha vida, principalmente por Ele me salvar, e eu não viver a outra realidade, e se a realidade de eu estar perdido, a realidade de eu estar condenado, a realidade de eu estar longe de Deus, de continuar sendo inimigo de Deus. Pois Ele, através da sua palavra, no batismo, me tornou seu amigo. Tornou cada um de nós amigos do Senhor, a ponto de nós podermos dizer, juntamente com o salmista Davi, o que teria acontecido se Deus não estivesse do nosso lado? Estaríamos perdidos e condenados, estaríamos aflitos, estaríamos correndo o risco de uma morte eterna. E com certeza, nós não queremos isso para quem nós amamos. Com certeza nós queremos que as pessoas que nós consideramos mais importantes para nós tenham a mesma certeza que nós temos. Por isso não nos perguntemos: e se eu não falar? E se eu não testemunhar, o que irá acontecer? Falemos, testemunhemos, ensinemos do amor de Deus, compartilhemos a sua mensagem. Vivemos neste tempo em que estamos tão abençoados com a nossa tecnologia, mas muitas vezes nós não usamos para o mais importante, que é levar a palavra do Senhor, que é testemunhar o amor de Jesus. Provavelmente quase todos vocês receberam uma mensagem dizendo que hoje iríamos celebrar os 120 anos da igreja.
E se esta mensagem não tivesse sido enviada, estaríamos aqui? E se não tivéssemos dado bola? Talvez teríamos outros planos, talvez chegaram outras mensagens, mas o fato é que este "e se não estivéssemos aqui" não é real para nós. Nós estamos aqui, da mesma maneira que é real o Senhor em nossa vida. Por isso nós podemos dizer, juntamente com o salmista, se Deus não estivesse do nosso lado, os nossos inimigos, quando nos atacaram, eles teriam nos engolido vivos, pois eles furiosos se voltaram contra nós. Queridos de Cristo Jesus, diariamente nós temos inimigos que se voltam contra nós. A nossa natureza pecaminosa, o mundo, o diabo. E eles querem nos levar para longe do Senhor. Se não tivéssemos o Senhor do nosso lado, nós seríamos presas fáceis. Mas Deus, Ele nos abençoou. Deus nos buscou. E mesmo assim, muitas vezes, nós rejeitamos a sua palavra. Por isso, hoje, trazendo esta pergunta, devemos olhar para o nosso passado, talvez para aquelas escolhas que às vezes nos angustiam, que talvez nós pensamos, poxa, eu teria sido muito melhor tal escolha que eu tivesse feito no passado. Mas o fato é que nós estamos aqui hoje, e muito é pelo que aconteceu no passado. Deus nos trouxe até aqui e quer continuar nos acompanhando em nossa vida neste mundo e na eternidade, ao lado dele, no céu, no lugar onde não haverá sofrimento, não haverá dor, não haverá dúvida e não haverá esta perguntinha nos incomodando em nossa cabeça. E se? O fato é que nós temos um Deus amoroso e nós somos confirmados na fé em Cristo. Cremos nele como nosso Salvador. E ao celebrarmos estes 120 anos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devemos levantar as mãos e não perguntar "e se", mas agradecer. Obrigado, Senhor, porque Tu estás conosco. Tu estás o tempo todo conosco. Porque sem Você eu estaria perdido. Por isso, vamos sempre levantar as nossas mãos e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações, nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém.